Iniciamos a nossa segunda edição do podcast da ANFAC, o ANFAC Talks, nosso programa de entrevistas. Eu sou José Luiz Dias da Silva, vice-presidente executivo da ANFAC e quem conduz as entrevistas dessa nova ferramenta de comunicação da nossa associação. Gostaria de saudar a nossa audiência, que é para nós motivo de orgulho e o motivo de estarmos estruturando esse podcast cada vez melhor. Hoje teremos um convidado especial, conhecido de todo o segmento do fomento comercial, que tenho certeza vai trazer não só novidades para o ano de 2025, mas vai poder contar para nós também muito de como chegamos, de como o nosso mercado se estruturou e chegou nesse momento que nós estamos de uma grande virada de chave e possivelmente um momento de grande sucesso para o mercado de capitais, para o mercado de recebíveis. Teremos muitas novidades, com certeza ele nos vai trazer, né? Mas antes de iniciarmos o nosso bate-papo, né, aqui com o nosso convidado, eu gostaria de destacar que este ano a ANFAC prepara para os seus associados grandes novidades. Estamos com novas parcerias, principalmente com as nossas registradoras, que estão hoje sendo necessárias para os nossos fundos de investimento. Estamos ali com o nossa ferramenta de SCR, que é fundamental para uma melhor decisão de crédito, né, a preços realmente reduzidos. Estamos com as parcerias com as empresas de Bank as a Service, então as contas escrow, as CCBs, as notas comerciais, tudo que você demandar na ANFAC com os nossos parceiros, certamente você vai obter preços inferiores do que você está pagando e inferiores do mercado. Além do que, estamos programando alguns eventos, possivelmente esse ano iremos fazer um grande evento sobre recuperação judicial, trazendo aí os mais importantes players deste mercado para falar sobre esse que não deixa de ser um grande gargalo aí na nossa atividade. Então, tenham todos aí boas expectativas para o ano de 2025 para a ANFAC. E antes de iniciarmos o nosso bate-papo, eu não poderia deixar de cumprimentar o nosso convidado e entregar a ele aí as nossas lembranças aqui, para que ele possa ter aí uma lembrança da vinda aqui no nosso podcast, principalmente o calendário ANFAC, que é um ícone aí das mesas aí dos nossos profissionais do segmento aí, todos aí esperam com ansiedade todos os anos a remessa aí do nosso calendário ANFAC, né? E agora, né, vou passar a palavra para ele, que é o nosso convidado de honra, Fernando Fontes, né? Fernando tem uma história que eu gostaria que ele falasse aqui, né, uma história no nosso segmento, né, foi fundador aí da Corretora Petra, do Banco Petra, da CERC, né? Então eu queria conhecer a sua história no segmento, mas também queria, Fernando, que você nos dissesse assim, antes de entrar no segmento, qual que era a sua formação, como é que você apareceu aí no mercado de capitais. Fernando, seja muito bem-vindo aí para a nossa segunda edição do ANFAC Talks. Muito obrigado, Dr. José Luiz. É um privilégio e eu me sinto sempre muito acolhido em todas as iniciativas da ANFAC. Eu frequento a ANFAC há mais de 20 anos e considero a ANFAC como uma escola profissional, uma escola para a minha vida, onde me formou como profissional que sou hoje, com o conhecimento que tenho sobre essa indústria, né, do mercado de crédito, do mercado de recebíveis e do mercado de capitais. E vou começar exatamente por essa retrospectiva. Eu sou carioca, comecei minha carreira em 1987, no Rio de Janeiro. Logo depois, quem é dessa época, ou estudou nos livros de história, nós tivemos um problema que foi o crash da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, aquele escândalo envolvendo o investidor Naginar, no final dos anos 80,
o mercado de capitais no Rio de Janeiro ficou muito enfraquecido, perdeu muita liquidez, e eu me mudei para São Paulo em 1989. Então, eu estou em São Paulo há 35 anos quase, e vim para São Paulo exatamente porque a liquidez do mercado estava se deslocando para cá. São Paulo estava se tornando, naquela época, o centro financeiro e o centro do mercado de capitais no Brasil. A Bolsa de São Paulo começava a se tornar a principal bolsa de valores do país, depois ela acabou consolidando todas as demais bolsas. No Brasil havia 9 bolsas de valores no final dos anos 80, e hoje nós temos uma única bolsa, e eu, à época, comecei minha carreira em corretora de valores, lidando com investimentos. Então não tinha nenhuma relação com o tema do crédito nesse começo da minha carreira. Vim para São Paulo. Chegando aqui, comecei a trabalhar em uma corretora no centro de São Paulo, na rua Líbero Badaró, e logo me veio a ideia de constituir a minha própria corretora. Isso foi ao longo dos anos 90. Nos anos 90 vivemos inúmeras crises, crise da Ásia, crise da Argentina, crise da Rússia, e nós vislumbrávamos que em um determinado momento essa situação global ia se acomodar, os juros no Brasil iam cair e os investidores brasileiros iam ter que procurar outros investimentos além da poupança e da renda fixa, que à época eram as únicas alternativas que o investidor brasileiro considerava. Conheci à época o meu sócio, primeiro lá na Petra, o Ricardo Binelli. Juntos resolvemos montar a corretora Petra no final dos anos 90, cujo negócio era atender investidores que buscassem entrar na Bolsa de Valores, começar a sua jornada como investidores de ações no Brasil. Naquela época, poucas pessoas compravam ações no Brasil, e a gente acreditava que isso ia se popularizar em função da queda dos juros. Início dos anos 2000, em 2001, eleições, todos se recordam que tivemos o efeito contrário, os juros subiram muito, a Bolsa apresentou baixíssima liquidez naquela ocasião, e nós então paramos e pensamos o que a gente vai fazer, o que a gente vai oferecer para o investidor em alternativa ao mercado de ações, que não sejam essas alternativas usuais da poupança ou de, por exemplo, um título bancário. E foi então que tomamos conhecimento da existência de um assunto chamado securitização. Isso foi no início dos anos 2000, quando a securitização no Brasil estava engatinhando, ainda antes da regulamentação, as primeiras operações que aconteceram envolvendo a antiga Mesbla Trust de recebíveis, e a partir dali começou a surgir a regulamentação desse mercado no Brasil com a constituição dos primeiros FDICs após a resolução do Conselho Monetário Nacional no início dos anos 2000, que admitiu a criação de fundos para comprar direitos creditórios. Isso surgiu há cerca de 24 anos atrás, e nesse momento comecei a correr atrás de tudo que eu pudesse adquirir de conhecimento sobre esse tema. Era um tema que raramente figurava como conteúdo educacional em qualquer lugar, então tudo que aparecia eu rapidamente ia atrás para tentar adquirir conhecimento sobre esse assunto. Foi nessa época que eu conheci algumas figuras que se tornaram meus professores ao longo da minha trajetória, como Carlos Augusto Lopes da Uquibar, como Carlos Fagundes da Integral, inúmeras pessoas com quem eu fui adquirindo conhecimento sobre do que estamos falando quando falamos dessa tecnologia de securitização. Eu me lembro de uma passagem interessante que eu peguei a Gazeta Mercantil, que na época era o jornal mais lido, né, no mercado financeiro, e vi uma pequena nota sobre um curso de securitização que ia acontecer em Campinas num sábado. Eu então fui para Campinas sábado de manhã. Chegando lá, o professor era o Alexandre Assolini, fundador da Vortex, e era um curso para tabeliães, né, para registradores de imóveis saberem como averbar na matrícula do imóvel a emissão de um CRI, a emissão de um certificado de recebíveis imobiliários, né? E eu estava lá como a única pessoa que não era de nenhum cartório, tentando adquirir algum conhecimento sobre o que é isso, esse certificado de recebíveis, naquele começo dessa indústria. E aí, numa ocasião, num evento da ABRAP, Associação dos Fundos de Previdência, eu encontrei o Décio, à época na Austin, fundador da Liberum, e numa roda de conversa ali no evento, surgiu o tema da importância do segmento de fomento mercantil no Brasil e do que aconteceria quando esse segmento, de fato, começasse a participar do mercado de capitais de uma forma mais protagonista. Na época era uma conversa ainda utópica, porque os poucos FDICs que tinham sido construídos ali naquele começo tinham um único cedente, em geral um banco,
que fazia crédito consignado ou financiamento de veículos. Então a indústria de securitização nasceu muito na ocasião com bancos como BMG, BGM, Banco Máxima, Banco Bom Sucesso, instituições que estavam com vocação para o crédito pessoal consignado, que também surgiu naquele começo de 2002, era o primeiro governo Lula, né, quando houve o surgimento do crédito consignado no Brasil. Dali surgiu a ideia, por que não levarmos essa tecnologia da securitização e dos fundos de investimento em direitos creditórios para o segmento de fomento. Voltando desse evento, me lembro de uma conversa que eu tive com o João Peixoto, fundador da Ouro Preto, que à época tocava o departamento jurídico lá da Petra, sobre essa possibilidade, e o João provocou por que não nos aproximamos da ANFAC, né, que é a associação que representa toda essa categoria, esse segmento. À época, a ANFAC ficava sediada ali na Alameda da Casa Branca, ao lado do Parque Trianon. Agendamos uma reunião lá, né, com a secretária do Dr. Luiz Lemos Leite. Fomos até a ANFAC lá em 2003, provavelmente, pela primeira vez, para provocar que tipo de parceria poderíamos fazer, que apoio poderíamos ter institucional da ANFAC para a ideia de introduzir o tema da securitização no mercado de fomento. Nessa ocasião, a ANFAC instituiu um comitê de novos negócios, cujos representantes eram Marcelo Katz, da BRR, e o Delano Macedo, à época, na SM. E começamos ali um grupo de trabalho para discutir a viabilidade de se trazer esse instrumento, que é a securitização, por meio dos FDICs, e depois vieram também as companhias securitizadoras, para essa indústria, para esse segmento que a ANFAC representa. E tivemos um apoio institucional importantíssimo da ANFAC naquele início. Primeiro porque o assunto de securitização era muito novo, e o próprio assunto de fomento comercial naquela época também não era tão disseminado. Estamos falando de mais de 20 anos atrás, e através da ANFAC tivemos uma aproximação com o antigo Bank Boston, na pessoa da dona Sandra Boteguin, que à época era executiva do banco, com a equipe do Bank Boston, que se dispôs a desempenhar o papel de custodiante dos primeiros FDICs de fomento comercial que viessem a ser constituídos. O primeiro FDIC que tinha sido feito antes disso, um único FDIC que existia para o segmento de fomento, tinha sido uma iniciativa da BRR, junto com a SAFD DTVM e a Bear Capital, mas ainda era uma estrutura em que o cedente era a própria empresa de fomento. Não havia capacidade operacional de se adquirir os direitos creditórios diretamente dos originadores dessas duplicatas e, portanto, se fazia as operações tendo a empresa de fomento como contraparte. O grande desejo, o sonho, era levar isso para a ponta, para permitir que a empresa cliente, que o cedente pudesse diretamente se relacionar com a estrutura de securitização, fosse ela uma companhia securitizadora ou um FDIC. Iniciamos então com o Bank Boston esse projeto e surgiu logo um grande desafio, que são centenas de operações por dia, né? Às vezes milhares de operações. Como é que nós vamos formalizar essas operações? E me lembro que naquela época se usava o fax, né? Então você precisava discar para um fax, transmitir uma fotocópia de um termo de cessão assinado pelos representantes legais do cedente, e aquele fax precisava ser lido por alguém, analisado, conferidas assinaturas, firmas e poderes, para se fazer a liberação de um pagamento de uma cessão. No volume de transações que aconteciam no segmento de fomento, era impossível imaginar quantos aparelhos de fax, quantas bobinas de fax isso ia demandar, e foi quando o Bank Boston nos apresentou o Marcos Nader, fundador da Comprova, que tinha construído uma solução de assinaturas eletrônicas para resolver o problema dos contratos de câmbio. Então nós introduzimos naquela ocasião também o conceito de assinaturas eletrônicas, que viabilizou o processo de securitização em escala que temos hoje. Então, hoje o mercado utiliza as assinaturas eletrônicas quase como se fosse, por design, algo que existe desde sempre. Na verdade, o esforço de implantação disso foi imenso no começo, né? Porque os computadores, à época, não tinham os plugins, os browsers que eram demandados para você poder fazer o uso dessa tecnologia na ocasião. E a gente fez a disseminação disso em parceria com o Boston, que logo depois foi vendido para o Itaú, e nesse processo a gente acabou também trazendo o Deutsche Bank, né? À época, a Valkyria Matsui, que hoje está na Keitech, estava no Deutsche,
E me lembro das primeiras operações, né? Me lembro que um dos primeiros empresários também foi o pessoal da RSRM, o Marcos Mansur, começaram também a fazer os primeiros FDICs naquela ocasião, e foi uma coisa assim, quase que o Velho Oeste, porque a gente precisava do zero criar toda a capacidade operacional, os controles, as tecnologias, e aí estamos falando de estruturas que já têm mais de 20 anos de funcionamento e estão aí até hoje. Logo depois, me lembro que o Tufis Savoia, quando saiu da SRM, se associou ao José Fernando Góes, que montaram a Del Monte, e a gente fez o primeiro FDIC dentro da ANFAC, que foi o FDIC Del Monte, que hoje tem mais de 20 anos também de funcionamento, tem uma história de sucesso, né? Começando. E à época conversávamos, né? Dorival Mazo, Dr. Luiz, eu, Delano, Marcelo Katz. Será que esse mercado pode chegar a R$1 bilhão de patrimônio? Será que a gente pode almejar esse sonho? Né? Estamos aqui 20 anos depois falando de uma indústria que já é dezenas de vezes maior do que o que a gente imaginava que era o potencial. Estamos falando de uma indústria que já passa de 40 bilhões de reais de carteira, que já atende hoje dezenas de milhares de cedentes, como uma fonte alternativa ou às vezes a única fonte de financiamento para a atividade econômica de inúmeras empresas, com todos os desdobramentos que a gente vê nesse processo. Dali começamos o desafio também a querer captar recursos para essas estruturas de mercado de capitais. Era isso até que eu ia te interromper e perguntar, porque começou muito com uma espécie de planejamento tributário, né? Então, alguns FDICs enxergavam na indústria uma oportunidade de fazer um planejamento tributário, mas depois sentiram que poderiam ter aí um horizonte muito maior a trilhar, né? E hoje a gente vê que a maior parte dos FDICs hoje captam recursos, né? Porque o planejamento tributário, pelo que a gente também percebeu, né? O próprio cedente sabia, né? Que com o FDIC o custo tributário era menor, aí ele pedia, obviamente, lá um deságio menor, né? Então, o ganho tributário passou a fazer parte da performance, né? De ganhar acesso a outros mercados que tinham taxas menores e que nem sempre o fomento conseguia alcançar exatamente por causa da carga tributária altíssima, né? Então aí muita gente percebeu que iria conseguir ter, né, uma performance melhor, iria encontrar mercados maiores e ia precisar de mais recursos, né? E aí eu engato com você que começou a parte da captação. Foi um grande desafio, porque primeiro operacionalizar, eu acho que o primeiro ciclo, talvez entre 2004 e 2008, o maior esforço era viabilizar uma esteira operacional e a tecnologia que pudesse fazer essa alternativa escalar. Porque para escalar, ela dependia que um dia inteiro de processo, né, entre cadastro de cedente, formalização de operações, liquidação das operações, tinha que ser quase em tempo real, né? Dada a necessidade de dinheiro que as empresas excedentes têm, elas não têm capacidade de esperar, me manda o dinheiro daqui a 2, 3 dias, né? Que era como o mundo de FDIC funcionava até então. Os FDICs nunca liquidavam em D0, eles liquidavam, compravam carteiras de bancos, então programavam pagamentos para 2, 3, 5 dias depois da cessão. Isso para um cedente de uma empresa de fomento era algo impensável, o cara precisava pagar a folha de pagamento, tinha que receber o dinheiro na hora. Então, essa foi a primeira fase, eu acho que entre 2004 e 2007, por aí. Aí começamos aí o desafio de levantar capital para essas estruturas de securitização. Desafio enorme, porque naquela ocasião se comprava muito mais pelo nome do cedente, né? Quem que é o cedente dessa carteira que está sendo securitizada? É a companhia A. Então eu tenho apetite para investir, mas não é isso. A filosofia da securitização não é você comprar crédito corporativo, é você comprar uma carteira pulverizada de créditos, né? E, portanto, correr um risco atuarial de uma probabilidade de default de alguns daqueles devedores com todas as estruturas de proteção que uma operação de securitização tem, subordinação, spread excedente, fundo de reserva e tudo mais. Mas o mercado ainda não tinha essa cultura, ainda comprava muita coisa com base na placa de quem estava envolvido na transação. E os FDICs de fomento comercial não tinham placa.
Então, nós criamos, no final de 2007, início de 2008, uma primeira operação que foi a mercado. Foi um fundo de fundos, um FIC de FDIC, que investia em FDICs de fomento. E conseguimos levantar recursos, eu me lembro, naquele período da crise subprime, já tinha quebrado o Bear Stearns, foi antes da quebra do Lehman Brothers, quando a gente fez o closing e captamos dinheiro de grandes investidores institucionais, bancos estrangeiros, grandes fundos de pensão, que pela primeira vez compraram cotas indiretamente de fundos que investiam em duplicatas e que eram geridos, né, direto ou indiretamente, por empresas de fomento associadas da ANFAC. E essa operação foi um sucesso, porque apesar da crise econômica, os FDICs devolveram capital para os investidores dentro do prazo de duração definido e com a taxa de remuneração combinada, e a partir dali nós viemos vencendo a resistência que havia do mercado investidor institucional brasileiro, assets, bancos, fundos de pensão e agora, por último, com a resolução CVM 175, até as pessoas físicas que estão tendo acesso a essas estruturas de securitização com a participação de empresas associadas à ANFAC. Então, eu acho que é esse mesmo o histórico. A coisa começou muito mais olhando, mas a estrutura de FDIC, como é que é a incidência de impostos sobre a operação. Uma empresa de fomento comercial, como é que é a incidência de impostos. Só que, na verdade, como você comentou, os benefícios e a eficiência que essa estrutura tem acabaram sendo capturados pelas empresas não financeiras cedentes dos créditos por meio de taxas mais acessíveis, crédito mais abundante e mais barato. E para que esse crédito fosse ainda mais abundante e mais barato, o passo seguinte foi a alavancagem. A alavancagem que hoje se tornou realidade no mercado de FDICs, né, de fomento. Diria que hoje um empresário de fomento, basicamente, ele tem acesso a todos os investidores institucionais, além de você ter grandes gestoras hoje que alocam dinheiro em fundos de fomento e algumas até especializadas, né, como é o caso da Solis, da Ouro Preto. Você tem hoje gestoras cujo principal mandato é escolher bons empreendedores no fomento comercial que tenham estruturas de FDIC na qual eles atuem como gestores ou consultores de crédito e alocar o dinheiro de investidores institucionais nesses portfólios. Então, o produto de fato se tornou um enorme sucesso, né, e acho que começou ali num período desafiador, que foi 2008, e se provou como uma estrutura muito resiliente, né? Então, a partir dali, nessa fase, a gente começou a perceber que para que o mercado de securitização pudesse dar um grande salto, de fato ocupar a posição que ele deveria ter na alocação dos recursos dos investidores brasileiros, né? Porque se você olhar historicamente, o brasileiro comprava muita renda fixa conservadora, né? Títulos públicos, títulos bancários, títulos debêntures de grandes empresas, e comprava ação ou fundo imobiliário. Mas a parte de crédito privado, olhando um pouco mais securitização, tinha uma participação muito tímida. Eu me lembro que em 2016, quando eu estava começando a SERC, né, junto com o Marcelo Maziero, o volume de operações de securitização no Brasil não passava de 100 bilhões de reais, somando tudo, FDICs, CRIs, CRAS, não passava de 100 bilhões. Enquanto a indústria de fundos já era maior do que 4 tri. Nós vimos ali que um principal desafio, depois desse período aí de captação, foram os acidentes que a indústria de securitização teve ao longo dos anos, envolvendo, às vezes, estruturas monocedentes, né? Nós tivemos problemas em operações envolvendo bancos, como foi o caso do Cruzeiro do Sul, como foi o caso do BVA, e também envolvendo empresas de securitização com duplicatas, como foi o caso da Union National e, por último, Silverado, né, um caso que foi recentemente julgado pelo colegiado da CVM. E foi exatamente nesse momento, né, nesse período aí, entre 2008 e 2015, eu me lembro que eu tive muitas conversas com pessoas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que provocavam o seguinte: o que falta para esse mercado poder atingir o patamar dos trilhões de reais, né? Por que isso acontece para outros instrumentos financeiros mais sofisticados, como as ações, né, que podem ter um risco até maior de perda, de default, do que no caso de uma operação de crédito ou uma operação de securitização. E a conclusão que eu cheguei na época foi de que faltava para o mercado de crédito uma infraestrutura
que pudesse desempenhar um papel análogo àquilo que acontece no mercado de ações. Eu comecei no mercado de ações nos anos 80. Na época, não tinha clearings, não tinha a estrutura que a gente tem hoje para facilitar o processo de entrega, de pagamento e a segurança operacional e legal que existe nos negócios numa bolsa de valores no Brasil ou no mundo. Nós falávamos na época de corretoras que faziam pagamentos usando cheques, recebiam títulos físicos e a troca era feita presencialmente, usava motoboy, office boy para entregar títulos e receber cheques. Cheque podia ser sem fundo, o título podia ser falso, tinha extravio de documentos, tinha uma série de problemas operacionais e aquilo não escalava. Nos anos 90, se introduziram as clearings, se introduziram as estruturas de depósito centralizado de valores mobiliários e de liquidação financeira integrada com todo o processo de compra, venda e liquidação dessas obrigações. Foi inspirado nessa ideia do que aconteceu no mercado de capitais que veio a ideia de se construir essa infraestrutura usando o ambiente de registro que já existia no Brasil desde os anos 90, né? A CETIP, por exemplo, que foi criada pela Andima, antecessora da Ambima, surgiu nos anos 90 para o Banco Central conseguir fazer supervisão de mercado depois das tais crises, né, que levaram inclusive aos problemas que resultaram no PROER, né, a quebra de bancos como o Econômico, Nacional, Bamerinos, que fizeram que o Banco Central instituísse o PROER e a CETIP funcionava como um grande ambiente de supervisão das operações realizadas pelos bancos naquela ocasião, inspirado nesse modelo do registro centralizado que já existia para títulos bancários, derivativos de balcão, surgiu a ideia de levar a mesma tecnologia e a mesma regulação para o mundo do crédito. Foi nessa ocasião, né, que por intermédio de um amigo comum, do Bruno Schmidt, eu conheci o Marcelo Maziero, que é cofundador da CERC junto comigo. E o Marcelo teve uma experiência muito diferente da minha. Ele foi executivo do Itaú por muitos anos, Itaú BBA, tocava a mesa de derivativos, foi membro do conselho da CETIP à época como representante do Itaú, que era acionista na época da venda da CETIP para o Advent. Depois o Marcelo se tornou vice-presidente executivo da BMF Bovespa, cuidando de produtos e clientes. Ele tinha saído há pouco tempo da BMF Bovespa, nós fomos apresentados e a provocação que eu fiz para o Marcelo foi: eu milito no mercado de securitização há muitos anos, falta, no meu ponto de vista, alguma infraestrutura que possa garantir que o mercado cresça com segurança e você tem uma experiência incrível em infraestrutura, você foi do conselho da CETIP, foi vice-presidente da BMF Bovespa, que tal a gente empreender juntos e botar de pé essa iniciativa? Então, a ideia de montar o registro, ela veio como consequência de uma trajetória de longo prazo que envolveu a introdução dos FDICs no fomento de forma industrial. Podia-se fazer FDICs de fomento? Podia, mas era um processo artesanal, quase que uma saga quase que incerta. Nós industrializamos esse processo, envolvendo a assinatura eletrônica de documentos. E depois, você falou dos Bank as a Service, nós introduzimos o conceito de industrialização para Bank as a Service também. Foi por isso que construímos o Banco Petra. O projeto começou em 2006, a autorização do Banco Central em 2009. Me lembro de uma reunião com o Valdir Nobre, que era superintendente da CVM naquela ocasião, em que ele falou: olha, a atuação de custodiante e liquidante, ela hoje é atribuída, à época era atribuída para conglomerados, né? E nós éramos só uma corretora, não tínhamos um banco no conglomerado. Foi daí que veio a ideia de montar um banco para prestar serviço. Tanto que o primeiro nome do banco não era Petra. Originalmente, os primeiros rascunhos que nós fizemos e o business plan era para um banco chamado Servicer. Na época não tinha o conceito de Bank as a Service, mas no mercado de securitização já tinha um conceito de Servicer. E os principais serviços do banco eram justamente o quê? Bancarização de operações de crédito, contas escrow, né, contas de arrecadação e o processo de serviços fiduciários para a indústria de securitização. Tudo isso deu origem a inúmeros players que de alguma forma hoje se consolidaram, tiveram muito sucesso, né, como por exemplo a Socopa, depois adquirida pela Keitech, veio de uma conversa com o Donizete, depois da venda do Boston, pela preocupação de não termos custodiantes, né, no mercado de fomento.
o surgimento de outras estruturas, né, que depois emanaram disso, como eu mencionei, a Solis, a Ouro Preto, a Emera, fundada pelo Edilberto, que à época estava lá no grupo tocando toda a parte de administração, com o Alcimar, que tocava toda a operação também como fundador. Então, várias dessas estruturas que hoje existem na gestão, na administração, nos serviços de tecnologia, de Bank as a Service, o Pedro Macdo, fundador da QI, que à época era gestor da Quatar, né? Investidores que investiram nessa categoria de fundos, como Jean-Pierre Gil, que à época estava na Standard & Poor's, que fez os primeiros ratings da S&P para essa classe de ativos, junto com o Leandro Albuquerque, que hoje é diretor e à época estava lá na estrutura, Herbert, Soares. Todas essas pessoas que a gente vê que ganharam uma importância, né, que são, vamos dizer assim, homenageadas pela importância que tiveram na construção desse mercado, elas participaram de uma forma muito protagonista da viabilização do que hoje, quem chega agora, vê um mercado de securitização maduro no âmbito do fomento, fala, é muito fácil. Você hoje monta um FDIC, tem administrador, tem custodiante, tem registradora, tem assinatura, tem Bank as a Service. Mas nós estamos falando como tudo isso surgiu, como tudo isso foi construído, né? E o que levou, no final, a se introduzir essa figura do registro, como talvez a peça que traga para o mercado de securitização um novo estágio de grandeza e escala para, no futuro próximo, ter perspectivas talvez de superar a dimensão do que é hoje o crédito bancário para pessoas jurídicas no Brasil. Acho que quem olhar a trajetória do crédito em mercado de capitais versus a trajetória do crédito no balanço dos bancos, vai ver que talvez no Brasil a gente viva nos próximos anos o que a gente viu no mercado americano, depois de Dodd-Frank, onde a maior parte das empresas se financia fora dos bancos por meio do mercado de capitais. Então, é assim que tudo isso aconteceu, Zé, nesses 20 anos, e sem dúvida, graças a um protagonismo e um apoio institucional da ANFAC, né, e das pessoas como você, como o Dorival Mazo, como o Dr. Luiz Lemos Leite e outras, né, que contribuíram tanto lá, como Daniel Gonçalves, e vou obviamente esquecer de mencionar todos, Pio Daniele, mas que todos eles participaram de uma forma muito, de muita entrega, de muita dedicação para que chegássemos ao tamanho de mercado que temos hoje, né? Depois com o surgimento da Anfidic, Paulo Schonenberg, Cláudio Halaban, Adriano Gelman, inúmeras pessoas que ao longo dos anos foram ajudando esse mercado a se desenvolver com credibilidade, com segurança e ter a imagem, né, a ponto de chegarmos a ter uma categoria na Ambima também só para essa classe de fundos, que sem dúvida vai se tornar uma das mais relevantes do mercado de capitais no Brasil nos próximos anos, né? E o regulador nesse período todo aí, ele foi... hoje você tá com uma sinergia, um relacionamento muito maior no Banco Central, porque a sua atividade hoje é regulada pelo Banco Central. Mas a CVM, ela foi parceira da indústria, ou ela criou muitos entraves? Porque a gente vê, assim, do lado de fora, a gente percebe assim, que, pelo menos nos últimos anos, a CVM tem sido extremamente compreensiva com o mercado, adaptadora, de alguma maneira, assim, entendendo as dores e tentando, logicamente, né, sempre voltada à proteção dos investidores, facilitar, na medida do possível, o desenvolvimento da indústria, né? Você também encara isso dessa forma? Zé, convivendo um pouco com agentes do mercado de capitais e financeiro lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos ou em outros países, fica muito claro que no Brasil os mercados não se desenvolvem, não atingem o potencial se o regulador não tiver um papel muito presente, né? Em outros países se pratica um modelo mais liberal, né? Onde não regular ajuda o mercado a crescer mais, né? E a regulação muitas vezes vem só para colocar limites, mas aqui não, aqui é o contrário. A regulação é que de fato destrava o potencial do mercado, porque é o que traz a segurança institucional, a segurança jurídica, para você saber que você não vai depender do judiciário comum para ter que resolver discussões que são sofisticadas, são técnicas, que envolvem questões que uma agência reguladora consegue endereçar de uma forma muito mais rápida. A CVM, sem dúvida, é uma relação de parceria muito antiga. Eu me lembro que quando o Banco Rural foi liquidado pelo Banco Central, isso deve ter, sei lá, da ordem de uns 15 anos, o Bruno Gomes já atuava na CVM
Na época não era a Superintendência de Securitização, né? Era uma estrutura que integrava a securitização com outras atividades, e fomos juntos a Belo Horizonte para conversar com o liquidante do Banco Central, né? O Dr. Osmar Brasil, para explicar o que era a securitização e para explicar qual o efeito da cessão de créditos que o Banco Rural havia feito para um FDIC, que à época era administrado pela Petra, né? E foi decisiva a participação da CVM, porque o próprio Banco Central, naquela ocasião, pouco sabia sobre essa a atuação dessas estruturas de securitização na compra de créditos dos bancos e as consequências que isso teria na hipótese da liquidação de um banco. Nós já tínhamos casos de sucesso no mundo de securitização, como foi o caso de Parmalat, né, onde a quebra da empresa não atingiu a estrutura de securitização, os investidores conseguiram receber o dinheiro, mas foi ali um primeiro episódio de teste envolvendo créditos cedidos por um banco, com o liquidante do Banco Central de um lado e a gente com a participação da CVM muito junto ali do outro. E aí um outro episódio interessante é que na reforma da Instrução CVM 356, não essa agora, que aconteceu lá atrás, surgiu um enorme desafio para o mercado de securitização do fomento comercial, que era o lastro, né? E a CVM foi muito parceira para garantir que não surgissem disposições prescritivas na norma que restringissem o modus operandi dos FDICs de fomento, que dependiam de atender empresas em todo o país, né, de fazer operações de tickets menores e de conseguir formalizá-las de uma forma muito ágil e digital. Foi nesse momento que surgiu a ideia de usar os XMLs das notas fiscais, né? O Brasil tinha introduzido recentemente a nota fiscal eletrônica e surgiu a ideia, por que a gente não incorpora a nota fiscal eletrônica como um elemento de suporte que vai dar muito mais evidências da consistência daquela transação do que uma duplicata assinada unilateralmente pelo cedente, né? Dado que você não consegue o aceite do sacado, você vai ter um pedaço de papel que é uma declaração unilateral de um camarada que tem conflito de interesse porque está tomando recursos da operação. A nota fiscal eletrônica é um instrumento muito mais sofisticado do que isso e a CVM foi muito parceira também nesse período da adaptação da regulação de tentar buscar o princípio e não se preocupar tanto com a forma, se preocupar com a essência e entender se na essência o que estava sendo feito no mercado de securitização atendia aqueles princípios de garantir que o crédito tinha substância, tinha lastro e podia ser recuperado e executado. Então, eu acho que o papel da CVM foi muito importante. Ela o tempo todo apoiou essa iniciativa, nunca lidou com nenhum tipo de preconceito, discriminação ou qualquer limitação para que esses fundos pudessem prosperar. Sempre atuou com o mesmo rigor e a mesma régua, independente de ser um fundo monocedente, multicedente, quem é o originador, se é uma empresa que tem um nível de governança maior ou menor, obviamente sempre preocupada com a defesa do investidor, entender o público-alvo, se é um investidor profissional, se é um investidor de varejo. Então, eu acho que a CVM sempre teve muito essa visão. E acho que isso se reforçou no âmbito da Resolução 175, porque o mercado se configurou numa dinâmica em que o gestor passou a ter um papel muito protagonista, né? Apesar da regulação antiga 356, a palavra gestor praticamente não existe na norma, e não há sequer uma prescrição do que seria essa função no âmbito das operações de securitização. A modernização que foi feita pela CVM, ela me pareceu muito acertada, porque ela levou, de fato, um papel muito mais protagonista para o gestor. Hoje o gestor, de fato, ele é talvez o elemento central, né, de uma estrutura, e acho que isso também se reforça com o surgimento de gestoras cada vez mais qualificadas, e trouxe também o Instituto do Registro como uma peça-chave da operação. Ao mesmo tempo, a gente começou a lidar, né, no surgimento da SERC lá em 2016 com um outro regulador, que era o Banco Central, porque o Banco Central é que regula os sistemas de registro, autoriza eles a funcionar. E nesse momento eu me dei conta de que os principais problemas que o mercado de FDICs enfrentava também eram os principais problemas que o mercado bancário enfrentava. Os problemas de duplicatas frias, os problemas com duplicatas cedidas em duplicidade, os problemas
de cedentes que recebiam direto do sacado e não repassavam o dinheiro, as chamadas comissárias, as operações, por exemplo, de emissão de boletos especiais, tudo aquilo que acontecia, que no final do dia o dinheiro não caía na conta do FDIC e o empresário tinha que ir atrás do cedente para tentar fazer com que ele repassasse o dinheiro. Então, me dei conta, ao longo dessa discussão, que os bancos têm os mesmos problemas, sofrem com as mesmas mazelas e que só tem um ganhador nessa indústria disfuncional como era, que era o mau empresário. O mau empresário é que acabava tendo algum benefício pela forma disfuncional como o mercado funcionava, seja pela assimetria de informação, pelo fato de que uma instituição não sabia que outra instituição já havia negociado aquele título, uma instituição não sabia qual era a exposição daquele cliente de risco total com outros credores, não sabia, por exemplo, que aquela mercadoria já foi devolvida, ou que nem houve um pedido de compra, ou que já há 2, 3 boletos na mão do sacado. Então, havia inúmeras fragilidades, de um lado, e toda a insegurança jurídica. Se nós voltarmos alguns anos, você, para fazer cessão de crédito, aqui eu vou entrar na seara do Dr. Zé Luiz, dependia de dar publicidade por meio de registro de títulos e documentos. E se a gente pegar regulamentos de FDICs, quase tem um texto copia e cola, que é um fator de risco dizendo que não se fazia registro em RTD de nenhuma cessão, porque não era praticável fazer. Não estamos falando de uma estrutura que compra 1000 contratos uma vez na vida e que eles vão liquidar ao longo de 10 anos. Estamos falando de alguém que compra milhares e milhares de créditos todos os dias em todo o território nacional, que não conseguia usufruir, né, da segurança jurídica oferecida pelo sistema de publicidade à época e agora dispõe de mecanismos para dar publicidade dessas operações com muito mais celeridade no caso do registro. Com o Banco Central, foi uma grata surpresa identificar que havia uma agenda do Banco Central de micro-reformas pensando no crédito para empresas. Estamos falando aqui da virada de 15 para 16, estamos falando do comecinho ali, né, do mandato do Ilan Goldfarb no Banco Central, ministro Meirelles, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, né? Foi quando o deputado Júlio Lopes, né, junto com o apoio do presidente da Câmara, com o apoio do presidente do Banco Central, resolveram começar o projeto de lei da duplicata escritural lá em 2017 para 2018, que depois tramitou na Câmara e no Senado em 2018, foi sancionado ainda pelo presidente Temer, depois por meio de um decreto do presidente Bolsonaro, delegado ao Banco Central o mandato de regulamentação disso. Então, a gente ficou muito bem impressionado com toda a atuação do Ministério da Fazenda, do Banco Central ao longo desses anos, no apoio ao ambiente de negócio voltado ao crédito para empresas que permitisse que as empresas tivessem crédito mais abundante, em condições mais favoráveis, para que elas pudessem prosperar, para que elas pudessem gerar emprego, para que a gente pudesse todo o efeito social e econômico disso decorrente. Então, o relacionamento com o Banco Central também se mostrou de um Banco Central muito inovador, né? Vamos lembrar que depois das crises econômicas dos anos 90, né? Porque o papel do Banco Central são três pilares, né? Solidez do sistema financeiro, poder de compra da moeda, né? E o pilar da eficiência do sistema financeiro. Nós vivemos um período onde o único assunto era o poder de compra da moeda, aquele período de hiperinflação, etc. Não dava para cobrar do Banco Central mais nada. Depois vivemos um período onde solidez do sistema financeiro era o tema mais crítico, quebra de bancos, etc. Superados esses dois pontos, né, quer dizer, tendo de fato essas duas questões endereçadas, o Banco Central virou muito a atenção dele nesse período para o tema da eficiência. E aí você começou a ter o surgimento de fintechs, você começou a ter o surgimento de instituições de pagamento, né, que viabilizaram uma série dessas funcionalidades e serviços que a gente discutiu aqui. Trouxe a população para o sistema bancário, né? Então, teve uma inclusão financeira incrível, né? O PIX e, obviamente, todo aquele processo também da pandemia, da bancarização da população que aconteceu, né? A introdução do Open Finance, que colocou o Brasil também na liderança desse tema globalmente. E, junto com tudo isso, o tema do registro que entrou ali, né? Não tão diretamente para a pessoa física, né? Como consumidor, serviço financeiro, mas olhando o mundo de pessoa jurídica e pensando no crédito com garantia para poder superar talvez a fronteira final, que é micro, pequena e média empresa conseguir ter acesso a crédito mais abundante, mais barato, usando garantias.
e não só dependendo, obviamente, da capacidade de pagamento dos sócios, do endividamento que o sócio da empresa consegue ter na pessoa física, que limita demais todo o potencial que uma empresa tem, né, de desenvolver a sua atividade. Então, o Banco Central teve um papel, sem dúvida, decisivo, desde lá de trás, num trabalho a 4 mãos com a Câmara dos Deputados e depois na implementação que está acontecendo agora. Nesse momento aqui, estamos no meio do filme, né, no meio da série, da implantação da duplicata eletrônica, depois de aprovada a convenção pela diretoria do Banco Central em 28 de novembro passado. Que vai ser objeto de um novo podcast para nós, né? Sabemos aí que a Agenda BC traz muitas novidades, né? O Drex, o Pix parcelado e toda uma série aí de novidades que nos esperam aí para o ano, que eu espero poder contar com você para próximos episódios, né? Quando a coisa já tiver um pouco, principalmente a duplicata escritural, já tiver um pouco mais madura, né? Agora com a aprovação da convenção e a implementação, acho que a questão do registro também está trazendo aí um pouco mais de interesse do mercado em buscar, né, segurança, né? E a duplicata escritural vai fazer isso, né? Gostaria de te agradecer muito por essa aula, né? Na verdade, um histórico, um papo bastante agradável. Passamos aqui 1 hora, nem vimos o tempo passar. É uma história muito boa, a sua didática sempre é brilhante, admirável. Agradecer essa parceria que você tem conosco, né? De estar sempre que necessitamos pedir um socorro, você está junto conosco aqui, agradecer a nossa audiência, né? E também incitar os nossos parceiros e nossos players de mercado a virem a ser patrocinadores do nosso ANFAC Talks, né? É importante você colocar sua marca aqui no nosso podcast, se fazer presente e fazer parte da divulgação aí da sua marca e das atividades do fomento. Então, agradecer a audiência, agradecer o Fernando e aguardem aí a próxima edição do nosso ANFAC Talks.